Algumas pessoas, alguns estudiosos da espiritualidade, alguns buscadores dizem que não há hierarquia espiritual, que não tem essa de hierarquia e tal. Bem, do ponto de vista de que todos nós temos habilidades e potencialidades a serem desenvolvidas dentro daquela perspectiva do vós sois deuses, se olharmos por este ponto, é verdade de que não há essa hierarquia. É verdade de que todos nós somos esses deuses, né? Temos essas habilidades, essas potencialidades a serem desenvolvidas. Elas não estão todas expressas, mas poderão estar, deverão estar com o passar do tempo. Por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer e de conceber uma erraticidade e planos espirituais dos mais variados, onde se tenham ensinamentos e orientações. Porque tudo passa por ensinamentos, tudo passa por orientações. Evidentemente, se pensarmos assim, que é uma maneira lógica de conceber os planos espirituais, o momento de erraticidade entre uma encarnação e outra, as chamadas casas transitórias ou núcleos espirituais de educação, de instrução, nós temos que conceber que de fato existem os professores espirituais, os professores do mundo espiritual, os professores da erraticidade, os orientadores, os facilitadores, o nome que você queira dar, mesmo se você não quiser chamá-los de mestre por algum motivo. De fato, eles têm a maestria em algum ponto, não é? O mestre é aquele que possui alguma maestria em algum ponto. Não imagine mestre do ponto de vista terreno que precisa ter o seu mestrado, né? Não, imagine mestres quando se fala, ou mestres ascensionados, ou qualquer outro tipo, imagine professores. Simplesmente, muitos professores são chamados de mestres, né? Volto a dizer, não porque tenham feito isso ou determinado curso ou tenham algum certificado. Essa é uma visão muito terrena, pequenada. Mas mestre no sentido de que tem uma maestria, um domínio sobre uma determinada disciplina, uma determinada área. Por isso o torna mestre, por ter alguma sabedoria, alguma vivência, alguma experiência maior. Nesse aspecto, nós não podemos conceber um mundo espiritual que não haja professores, que não haja orientadores, que não haja um processo educativo e reeducativo. Nesse aspecto, temos que dizer sim, que existem espíritos que têm uma hierarquia, que existe a hierarquia também no mundo espiritual. Ou seja, é importante a gente sempre ponderar essas questões, né? Do ponto de vista de que todos, independente de onde estejam, o que estejam fazendo, todos têm potencialidades e capacidades, todos são deuses nesse prisma. No momento atual e diante alguns momentos circunstanciais, temos que admitir que de fato existe hierarquia, sim, no aspecto, não uma hierarquia forçada, né? Não uma hierarquia imposta, não uma hierarquia pelo poder, pela força, mas uma hierarquia do ponto de vista do conhecimento, uma hierarquia do ponto de vista da sabedoria, uma hierarquia do ponto de vista das vivências e das experiências. Nesse aspecto, sim. E aí é quando a gente cada vez mais fortalece a ideia, principalmente desse canal, de que nós devemos buscar o conhecimento, né? Devemos amar a sabedoria, né? E aí vem a perspectiva da filosofia, né? De amar a sabedoria, de buscar o conhecimento, e o conhecimento nos liberta das amarras, o conhecimento liberta e o conhecimento nos empodera no sentido positivo, nos dá forças, nos dá capacidades de colocarmos este conhecimento, colocarmos essa sabedoria a serviço da espiritualidade, a serviço da ajuda a outros seres, né? A outros que formam conosco essa irmandade, esses deuses com D minúsculo, que poderão se tornar com D maiúsculo nesse aspecto, formando essa perspectiva do todo uníssono, né? Bem, assim, então temos que compreender que
Existe hierarquia? Sim, existe essa hierarquia a partir do momento que nós, quando estivermos desencarnados, vamos passar provavelmente por orientações, por cursos, por núcleos de educação. Alguns podem pensar que isso seja nas chamadas casas transitórias, né? Ou em colônias, cidades espirituais, no nome que você queira dizer, núcleos educativos, núcleos de formação, de orientação. Evidentemente que nós não podemos conceber um mundo espiritual, uma erraticidade onde não haja orientação, onde não haja direcionamento ou redirecionamento, onde não existam aqueles que são capazes de nos facilitar o processo de compreensão sobre nós mesmos e sobre as esferas espirituais e os processos espirituais. Então, partindo desse princípio, a hierarquia sim, há uma hierarquia positiva, uma hierarquia que deve ser respeitada, que evidentemente que todos nós vamos, na maioria das vezes, seguir essas orientações, que devemos ouvi-las com atenção, com respeito e que devemos conversar com esses orientadores, com esses professores para tomar as melhores decisões para o nosso futuro existencial, espiritual, reencarnatório, etc. Ou seja, você vai respeitar, você vai compreender que se aquelas pessoas estão neste patamar de orientadores, de facilitadores, de professores na esfera espiritual, é porque eles têm essa capacidade, eles têm esse mérito, eles têm essas vivências, essas experiências que os colocaram ali. Não é por acaso, não é do nada que eles estão ali. Portanto, merecem respeito, sim. E claro que não podemos conceber uma magnitude da espiritualidade, núcleos espirituais e questões como nós observamos, por exemplo, como a fraternidade branca, né? E tantos outros núcleos de orientadores, de professores. É claro que eles existem, é claro que eles são muito importantes nesse processo. Agora, evidentemente que, por outro lado, nós nunca vamos perder a nossa parcela de reflexão e criticidade. Nós somos, cada vez mais que estudamos, que adquirimos conhecimento, nós também nos tornamos mais reflexivos e mais críticos. Nós ponderamos as situações. Nós não temos a obrigação de, em nenhum lugar, aceitar tudo de goela abaixo. Não, nós vamos conversar, nós vamos refletir sobre, nós vamos traçar possibilidades. Então, naturalmente que, ao ouvir esses orientadores, nós vamos também fazer as nossas reflexões, né? Nós somos protagonistas da nossa vida, nós somos protagonistas dos nossos caminhos. Então, naturalmente, nós vamos ouvir, nós vamos perceber essas orientações como positivas e indispensáveis. Vamos respeitar essas forças, essas energias, esses seres, o grau de sabedoria que eles têm, que podem nos passar e nos ensinar. Mas, por outro lado, nós também, se assim acharmos que temos que fazer, nós vamos questionar, nós vamos interrogar, nós vamos perguntar, nós vamos traçar um objetivo em conjunto, ou seja, nós vamos fazer também esses professores, esses mestres, perceberem que nós temos também a capacidade de pensar e de, logicamente, como nós é que vamos sentir na pele todas as experiências e vivências nossas, mais do que nunca e mais do que ninguém, nós é que devemos decidir o nosso caminho, nós é que devemos traçar o nosso caminho, nós somos senhores do nosso caminho, protagonistas desse processo, né? E nesse ponto de vista, nós somos aqueles seres que devemos decidir, que devemos dar o direcionamento à nossa vida. É uma independência nesse sentido. Precisamos ter uma independência espiritual, mas sem deixar de perceber a necessidade de que essa independência não significa autossuficiência. É importante que não vai ser nesse aspecto. Essa independência vai ser que nós temos a capacidade e devemos escolher, devemos ser senhores do processo, mas que devemos ter a humildade de reconhecer que existem outras forças hierárquicas, que existem hierarquias sim, do ponto de vista do conhecimento, da sabedoria, e naturalmente é prudente de nossa parte que nós possamos ouvi-las, que nós possamos, na maioria das vezes, se não em todas, seguir essas orientações.
É isso que devemos colocar em nossa mente, partindo do princípio de que esse processo de educação e de reeducação dos espíritos de todos nós é permanente. E sendo permanente, evidentemente de que existirão hierarquias pelo saber, hierarquias pelo conhecimento. E esse é o processo que nós devemos entender como positivo, porque não são hierarquias pelo chicote, pela força, né, pela imposição, por uma ditadura espiritual. Não. Um outro aspecto que nós devemos ter é observar que algumas forças, alguns espíritos podem se colocar como falsos orientadores, mesmo no plano espiritual. Então é daí onde é necessário que a gente desde já aprofunde nossos estudos e conhecimentos. Uma pessoa que desencarna sem a menor noção de estudo e de processos do ponto de vista espiritual, ela vai estar totalmente perdida e totalmente na mão de supostos também falsos professores, falsos orientadores que também existem no plano espiritual. Ou seja, no plano espiritual existem também forças que se colocam como boazinhas, que se colocam como professores e orientadores, que vão te ajudar, que vão te levar para determinado local, que vão te dar uma orientação, etc. Mas você precisa perceber e sentir, sobretudo, já que do ponto de vista espiritual nós vamos ter uma capacidade sensorial, perceptiva, clara, precisamos sentir se essas forças, se esses espíritos, de fato, eles são professores, orientadores, facilitadores, se eles realmente são os chamados mentores espirituais ou não, né? Porque muitas vezes também nós podemos passar por pegadinhas do ponto de vista espiritual, ou seja, estarmos num determinado local de erraticidade e sermos enganados por supostos mentores, supostos orientadores, supostos professores da espiritualidade, em que em algum momento podem também se aproveitar da nossa ingenuidade ou da nossa falta de conhecimento e de percepção sobre isso para nos iludir, para levar para nós também enganos e descaminhos. Então veja que é fundamental o nosso conhecimento, a busca incessante pelo conhecimento e a busca incessante pela nossa capacidade de aumentar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas informações sobre a vida em todos os aspectos e os nossos caminhos como espíritos que somos. Dito isto, abro aqui então esse parênteses para dizer a vocês, como vocês já perceberam e viram, o canal mudou de nome, né, mas continua o mesmo, continua dentro da mesma perspectiva e sem mudar uma vírgula ou um ponto do que a gente sempre quis, do que a gente quer e vai continuar querendo. Essa busca pela educação, pela instrução, pela orientação espiritual, pela orientação maior para a nossa vida. Então, se você vê aí professor Kardec, não se engane, você não está em um local errado, você não entrou e não passou a seguir um canal equivocadamente errado, não. Você está no canal que era chamado de espiritualidade agora e que mudou, agora chama-se professor Kardec. Ah, mas mudou alguma coisa? Não, apenas o nome, nada mais do que isso. Então, você vai continuar tendo os conteúdos, continuar tendo as informações e reflexões críticas acerca dos vídeos, dos comentários, de tudo que a gente faz aqui. Desde já, eu peço que você continue sendo esse colaborador, essa colaboradora nossa, do ponto de vista de interagir com os vídeos, de deixar o seu like e de compartilhar os vídeos, de ativar o sino das notificações. Nós temos vídeos com muita frequência e vídeos novos a qualquer momento, tá bom? E a mudança deste nome foi por uma orientação, por uma necessidade que tivemos apenas por isso. E, ao mesmo tempo, é importante porque ratifica esse ponto de vista do que estamos falando aqui, sobre o processo de educação, sobre o processo de informação, sobre o processo de estudo. Onde está à frente, então, eu estou à frente disso como o professor Kardec. Então, muita gente já estava me chamando assim,
e de repente, até às vezes sem utilizar o nome espiritualidade agora, é um nome até meio longo, espiritualidade agora e tal, muita gente estava já indiretamente ou inconscientemente dizendo o canal do professor Kardec ou o canal de Kardec e não dizendo espiritualidade agora. Então, por esse e outros motivos, aí nós decidimos fazer essa mudança, o que, reitero, não mudará absolutamente nada do trabalho que nós desempenhamos. Então, continue com a gente, continue seguindo e mais do que sempre você possa aí comentar, compartilhar e estar com a gente, porque novos vídeos, novas informações virão ainda hoje, terá mais algum vídeo novo e pode ter certeza que durante a semana virão surpresas. Então, muito obrigado a você que nos segue e a você que está chegando agora no canal, por favor, inscreva-se. Esse é o canal do professor Kardec, que visualiza, que vivencia uma espiritualidade independente, uma espiritualidade livre, sem dogmas, sem fundamentalismo, uma espiritualidade no sentido do agora, sim, no sentido de vivenciar esse momento, que é o único momento real que nós temos, que é o agora. O canal continua o mesmo, para você que já conhece, apenas modificou o nome. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal do professor Kardec, é um canal que visualiza o processo de educação consciencial. E aqui nós continuaremos fazendo esse trabalho. Muito obrigado.